Olá, boa noite. Está no ar a edição de hoje, 6 de maio de 2014, do TV Sindmédico. Hoje, quem está aqui no estúdio com a gente é o vice-presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Carlos Fernando. Doutor, muito obrigado pela presença. Boa noite, Lucas. Eu que agradeço. Dá uma boa noite a todos os internautas. E hoje vamos falar sobre um tema importante, viu? É a conquista por meio da atuação política da classe médica. Você já pode começar a participar através do Linha Direta. É muito fácil mandar a sua dúvida, a sua pergunta aqui no nosso site. Veja só. Muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pois é, você viu o quanto é simples participar e com a sua interação, com a sua participação, o TV Sindmédico fica muito melhor. Como eu disse, o tema hoje é a conquista por meio da atuação política da classe médica e já começaram a chegar algumas perguntas aqui. A primeira, doutor Carlos Fernando, é do Eduardo Montenegro. Ele pergunta por que o sindicato tem falado tanto em política. O sindicato tem falado em política porque a gente entende que nós somos um ser político. Acho que desde quando a gente nasce, cresce, convive com as pessoas e vive no nosso meio, para a gente se relacionar, acho que tudo está relacionado com a forma como a gente conversa, como a gente comporta, como a gente pensa. E se percebeu, de muito tempo para cá, talvez pela formação do médico, que o médico se afastou desse movimento político. O médico ficou numa situação, pela formação humanística dele e pelo seu trabalho exaustivo, plantões, consultório, a própria doença do paciente, o sucesso que ele tem, a tentativa da cura e a correria do dia a dia afastou muito o médico da sua visão política. Basta ver o ano passado que nós passamos pelos governantes com o veto do ato do Mais Médicos e o comportamento que a presidente da República teve em relação à categoria médica. O nosso sindicato vem pensando de forma política, cada dia mais nos diálogos, na melhora dessa condição de trabalho e resolvemos dessa forma ter um comportamento mais político para que a gente consiga ter melhores conquistas nas nossas lutas em prol da população, em prol da categoria médica e em prol do melhor atendimento que a gente dedica a essa população e às condições de trabalho do médico. Doutor, qual que é o nível de importância de ter uma representação da classe médica na Câmara Legislativa, por exemplo, e na Câmara Federal? Hoje, eu posso dizer para você que na Câmara Legislativa e na Câmara Federal, a segunda bancada de políticos eleitos, profissionais, por profissão, é de médicos. Só que esses médicos não são eleitos pela categoria. Então, com isso, a nossa representatividade não tem uma atuação na decisão das coisas que por lá transitam. Nós temos hoje, por exemplo, as bancadas evangélicas, a bancada ruralista, a bancada de outros segmentos que tomam as decisões, muitas vezes, na maioria das vezes, por nós. Então, a falta da representatividade faz com que isso enfraqueça. Temos interesses hoje e lobbies lá dentro de outros segmentos que a categoria médica fica à mercê dessa situação e a gente não consegue as conquistas e o governo acaba manipulando uma situação por isso. Nós não temos o partido do médico, que seria em prol da saúde, em prol da população. E com isso a gente fica numa desvantagem para que a gente possa cuidar melhor da população e da representatividade da nossa categoria. Pois é, você pode participar pelo Linha Direta, enviando a sua pergunta, a sua dúvida. O Dr. Carlos Fernando vai responder você ao vivo aqui na edição de hoje do TV Sindmédico. E a Silvia Soares já está participando e ela pergunta: não teríamos mais ganhos com a mobilização de greves e paralisações que com negociação política? Não, não teríamos.
A greve é um instrumento legal, mas a gente sabe que quando a gente chega ao ponto de greve, há uma perda importante para a população, há uma perda para os médicos, há uma perda total no conjunto. Não que nós não tenhamos direito de fazer greve e nem devemos deixar de fazer greve se o momento de negociação não caminhar. Mas a gente tem tido esse entendimento, a entidade sindical vem tentando conversar cada vez mais com a representação do governo, mostrando as condições de trabalho, mostrando as condições salariais, mostrando os déficits que ocorrem nas condições de trabalho do médico para a realização do seu trabalho, e politicamente a gente viu que os ganhos foram maiores com isso, de uma forma mais inteligente, que tem trazido resultados mais satisfatórios para nós. Pois é, o Rafael Gonçalves, ele também enviou uma pergunta. Tanto o nosso governador quanto o ministro que vetou o ato médico e criou o Mais Médicos são médicos. O próprio Congresso Nacional está cheio de médicos. Por que confiar na política para melhorar a saúde brasileira e nossas condições de trabalho se os médicos que já estão no governo não fizeram isso? Veja bem, como eu falei no início do programa, nós precisamos criar a cultura de eleger médicos que estejam empenhados com um compromisso na categoria médica dos mais diversos níveis, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, na Câmara Federal e no Senado, para que esses colegas tenham um compromisso com a categoria médica. Por exemplo, o ministro da Saúde que passou por aí, o Padilha, a gente não sabe nem da vida dele como médico, como que foi, e ele veio em missão de partido. Ocupou um cargo na Anvisa, da Anvisa foi ao Ministério e fez o trabalho que o partido pediu, com essa medida do Mais Médicos, de uma forma que atropelou todas as nossas instituições, CRM, CFM e sindicatos. Ele fez um trabalho direcionado pela ligação do partido, pela medida eleitoreira da Presidente da República, e com isso a gente viu o resultado e o que está aí, esse resultado de hoje. Então nós temos que acreditar que os médicos precisam se politizar, precisamos colocar pessoas, colegas médicos que estejam comprometidos com a nossa profissão para que a gente possa ter uma melhor resposta e um melhor trabalho junto à população. O Sindicato dos Médicos, ele tem um papel de incentivar essa politização dos médicos, de incentivar que alguns profissionais representem politicamente a classe? Tem, o sindicato vem, desde 98 para cá, o sindicato tem uma posição apartidária, capitaneado agora pelo terceiro mandato já do nosso presidente, Dr. Gutenberg. Nós temos trabalhado politicamente nisso. O sindicato é uma instituição que está aberta aos colegas que queiram participar. A gente tem mostrado todo o nosso trabalho politicamente, como a gente tem feito com as negociações, as conquistas que nós tivemos junto ao governo atual, com muita luta. E o sindicato está aberto ao colega que queira vir, queira se politizar cada vez mais, entender o processo de como funcionam as negociações, de como funciona o nosso trabalho, de como funciona repasses do governo, situações que a gente enfrenta e as dificuldades, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista jurídico. E o crescimento do nosso país, um país muito grande, muito diverso, né? E que nós precisamos lutar por muitas conquistas que estão por vir ainda. O sindicato realizou recentemente um evento, né, um seminário justamente sobre esse tema. Né? Foi positiva a realização desse evento? Foi muito positivo. No dia 12 de março nós tivemos um evento, chama Nossa Voz no Legislativo, Saúde, : Nossa Voz no Legislativo. O que foi esse programa? A Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, está capitaneando pelo Brasil todo esse trabalho. Está sendo feito com o apoio do deputado federal de Goiás, Ronaldo Caiado, pelo deputado federal do Mato Grosso, o José Henrique Mandetta, pelo senador Paulo Davim e pelo deputado por São Paulo, o deputado Eleuses. Nós estamos levando ao Brasil todo essa fala da necessidade da representatividade do colega médico no parlamento, mostrando o ganho que nós temos com isso, que a população vai ter com isso, que a assistência à saúde vai ter com isso, para que a gente não fique só aceitando o que o governo faz e está fazendo conosco. Como eu já disse, o programa Mais Médicos, da forma que ele colocou, não respeitando nenhum critério, trazendo médicos de fora. Quero deixar claro que nós não estamos contra médicos de fora, a gente é contra a forma como veio.
né? Sem uma avaliação do seu diploma, sem uma avaliação da sua carga horária de formação, sem uma avaliação da sua proficiência de língua, que qualquer um de nós hoje que quisermos sair daqui do Brasil para trabalhar em outro país, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, nós vamos passar por avaliações para poder ser médico lá fora. E o governo não respeitou isso. O governo trouxe de uma forma, vamos falar assim, tratorando, né? Passando por cima de qualquer critério, porque a pasta da saúde é a pasta mais crítica do governo Dilma Rousseff. Ela estava perdendo muito em termos de pontuação eleitoral com isso, de votos, de intenção de votos. E ela tomou essa medida. A gente sempre pediu e vem pedindo através da FENAM, das mobilizações da categoria, o maior repasse financeiro do PIB, em torno de 10% para investimento na saúde e no SUS, que é o maior programa de inclusão social do mundo, esse modelo, já copiado até pelos Estados Unidos hoje, e nós só temos 2 a 3% de repasse financeiro com isso. Basta ver os valores dos honorários pagos por procedimento, por internação. Basta ver as situações que as Santa Casas de Misericórdia do Brasil todo, a situação que está. O outro fato é a não criação da carreira de Estado. Eu tenho certeza que se tivesse um investimento na criação da carreira de Estado, hoje nós teríamos médicos brasileiros em todos os rincões do país. Que na verdade não falta médico no Brasil, falta carreira de Estado. Para o colega ir lá no interior, começar o seu trabalho, ter um salário digno, ter uma carreira estatutária e depois, com o decorrer do tempo, ele vir se aproximando da capital por uma série de fatores que todo mundo quer estar perto do centro grande. Assim como o judiciário tem, o promotor começa lá no interior e vem subindo até chegar onde ele quer, uma ascensão de carreira. E nós não temos isso, essa ascensão. Além disso, esses dois motivos, a falta de investimento, a falta da carreira médica e a falta de dinheiro, que já foi falado, para que as nossas instituições tenham estrutura de atendimento, dá todo esse caos. Então, acho que politicamente a gente tem agido, precisamos pôr gente no parlamento para discutir interesses nesses fatos que eu relatei e não ser vítima de uma massa politiqueira que acaba existindo lá dentro do Congresso, acaba existindo dentro dos estados, no município, nos repasses de dinheiro, por interesses de indústrias farmacêuticas, por interesses de donos de empresa de convênio médico, que são manipulados dentro do Congresso e, subsequentemente, a gente acaba sendo vítima de toda essa situação que nós estamos passando. Agora, a participação é da Narla Ribeiro, doutora Narla Ribeiro. Ela pergunta como que o sindicato lida com o GDF. Existe acesso ao governador? Limitado. Antes da última eleição, os candidatos a governo para o GDF foram recebidos na Associação Médica de Brasília, junto com o sindicato e com o Conselho Regional, para a carta de intenções do que a gente precisava. Várias reivindicações que nós pautamos, melhores condições de trabalho, plano de carga, carreira e salário, com muita luta foi conseguido agora por nós, a separação dos tetos, para quem tem 2 vínculos, que é um direito pela Constituição, a GAN, que é uma gratificação de movimentação, que foi retirado dos médicos que trabalham, são de fora do GDF e vêm trabalhar aqui. Nós temos muitos médicos que moram em Goiânia, moram em Anápolis e vêm trabalhar em Brasília. Vêm fazer seus plantões, cumprir sua carga horária aqui e principalmente nos finais de semana. Tem muitos hospitais aqui ao redor de Brasília, na cidade de satélites, que são mantidos mais de 40%, 50% da escala por colegas de fora. E é uma gratificação que a gente vem lutando para que isso volte, que foi tirado pelo GDF. Essa carta de intenção a gente cobra exaustivamente do governo, o tempo todo. Temos tido algumas respostas. Agora, o acesso ao governo é limitado, através da Secretaria de Saúde, e conseguimos um caminho também através da Secretaria de Administração. E o sindicato, incessantemente, luta pelo médico, luta pelas condições de trabalho do médico em prol da assistência à população. Pois é, participe do TV Sindmédico, interaja. O Dr. Carlos Fernando está aqui presente para responder a sua pergunta ao vivo. Envie aí pelo Linha Direta. Quem fez isso foi o Carlos Alberto. Quando foi a última vez que o Sindmédico levou uma greve? Houve um movimento assim na época da incorporação da GAN? Sim, não, nós tivemos um dia de paralisação.
A GAN, deixa eu voltar a explicar, foi a maior conquista médica que nós conseguimos. Por quê? A GAN, ela era uma gratificação de 210% do vencimento. E isso poderia ser retirado a qualquer momento, principalmente num governo em que tem a sua base na Câmara Legislativa, na maioria. Por qualquer motivo, até por uma manifestação legal e justa da categoria, com reivindicações. E nós conseguimos, através de uma estratégia de inteligência, de uma estratégia de calma, que a gente foi conversando com o governo, foi mostrando aos colegas que o mecanismo de greve não seria, naquele momento, o melhor instrumento. Nós poderíamos até chegar. Fizemos um dia de luto, de paralisação, um dia que todo mundo se vestiu de preto, mostrando a indignação, mostrando as dificuldades de trabalho, mostrando que, sem essa incorporação, o nosso salário ficaria extremamente defasado. E como aconteceu com outros colegas em outros estados, que, por sinal, a nossa estratégia de luta de incorporação da GAN serviu de modelo para muitos estados. Posso citar aqui Pernambuco, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e até São Paulo, nas negociações que nós fomos consultados. Conseguimos, com muita luta, com muito desgaste ao governo, na época era o governo Arruda. Eu fico muito a cavaleiro de falar porque nós somos apartidários, nós não temos ligações com nenhum governo, a nossa ligação é com o médico, com a população, nem governo Arruda, nem Roriz, nem governo Agnello. O sindicato faz a função dele, uma função de luta, uma função de briga pela categoria, briga de conquistas. É esse o nosso foco, é essa a nossa meta. Então, com a incorporação da GAN, nós tivemos um salário compatível e as gratificações vinculadas a esse vencimento deram para nós um salário confortavelmente que ficou razoável para a categoria e depois a categoria viu a importância que isso deu. Em função dessa incorporação da GAN, nesse governo, nós lutamos pelo novo plano de carreira e salário. No início do governo Agnello, nós levamos a defasagem de médicos da secretaria, nós mostramos a necessidade do concurso e que só conseguiríamos que o governo colocasse médico no GDF, através de concurso, se tivesse um salário mais digno, um salário mais justo. A implantação da GAN fez uma plataforma muito boa para isso. E ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos de luta, principalmente um canal de voz que nós tivemos, que foi a Secretaria de Administração, através do secretário Vilmar Lacerda, o governo entendeu e viu a necessidade de realmente dar um novo plano de carreira e salário que se diga, é o melhor salário de médico do Brasil hoje. Eu tenho viajado, eu, Dr. Gutenberg, o presidente da diretoria, viaja pelas reuniões da FENAM também, muitos estados têm pedido o nosso modelo, como que a gente conseguiu, como que aplicou o ajuste salarial, e a gente foi mostrando toda essa dinâmica aí, e hoje o médico de Brasília tem um salário compatível. O que a gente pede agora? Melhores condições de trabalho, melhores condições nas escalas de médicos, concurso público para preencher bem as escalas, e a tão, vamos falar assim, famigerada hora extra, que custa muito caro aos cofres públicos, e que ela só vai ser preenchida de tirar o colega de hora extra na escala se a gente colocar médico na escala, colocar médico no serviço público. Agora nós queremos que o governo coloque médico através de concurso. Nós queremos ser estatutários, com a segurança do concurso, com os benefícios que nós temos, e não contratação de médico. Nós estamos contra a contratação de médico. Nós queremos concurso público. E estamos pedindo isso desde o meio do ano, do começo do ano, quando foi fechado o plano de carreira e salários. E até agora o governo ainda não se manifestou, estamos aguardando. Dr. Carlos, o Sebastião Pires, ele pergunta se o sindicato não tem recorrido à Câmara Legislativa para conseguir levar nossas demandas ao governador. A gente recorre, mas como eu falei anteriormente, primeiro que nós não temos representatividade na Câmara, né? Falta o colega que nos represente, num futuro, eu espero que nós tenhamos o colega que se dedica à categoria, que esteja lá, para que a gente tenha essa porta para bater, para ser atendido e que as nossas reivindicações façam parte da pauta das mesas de negociações, coisa que não acontece. A gente vai, a gente bate. Não vou falar que não tiveram 2 deputados que nos atendeu
e ajudou um pouco na negociação do novo plano de carreira e salário que agora saiu. Mas foi uma luta incessante, dias e dias na Câmara, porque você sabe que as outras categorias também reivindicam as coisas, as emendas existem nos projetos de lei e nós tivemos uma luta muito ferrenha para conseguir o novo plano de carreira e salário. E eu, particularmente, que na época era secretário de Assuntos Políticos do sindicato, hoje vice-presidente, estive lá dentro da Câmara o tempo todo, com o Dr. Gutenberg, com o Dr. Antônio José, o Dr. Emanuel, a nossa diretoria, e a gente viu a dificuldade que é você ficar ali do lado de fora esperando para ser atendido e tudo mais. Então, assim, aproveitando esse momento, eu quero deixar uma palavra aos colegas, os internautas que estão nos ouvindo agora, que a gente pense politicamente, que a gente pense na nossa representatividade política, para que a gente continue mantendo os nossos ganhos, as nossas condições de trabalho e, principalmente, condições humanizadas para atender o nosso paciente, que é o nosso principal objetivo, que é a função da nossa vida profissional. Dr. Carlos, nós vamos fazer um rápido intervalo no TV Sindmédico. Enquanto isso, você pode ir enviando a sua participação pelo Linha Direta, sua pergunta, sua dúvida. O Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, está nos nossos estúdios hoje para responder a sua pergunta. A gente volta já já. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você.
8 horas e 40 minutos, o TV Sindmédico já está de volta e a gente já começa com a participação da Cláudia, que mandou a pergunta pelo Linha Direta, assim como você também pode participar aqui no site do Sindmédico e também no site da Top TV Brasil. Carlos, o secretário de Saúde recentemente esteve em uma assembleia do sindicato, o que não acontecia há tempos. Você atribui isso a uma postura pessoal do Dr. Miziara ou isso está acontecendo porque este é um ano eleitoral? Bem, o sindicato muitas vezes chamou já o secretário de Saúde ao sindicato para algumas assembleias. Algumas vezes eles foram, outras não. Eu atribuo essa presença do Dr. Miziara, o atual secretário de Saúde, pela gravidade do problema. Era a separação dos tetos. Nós estávamos com esse problema até agora, essa resolução judicial que saiu, e é um caso grave, porque o colega trabalha e não recebe, né? Nós temos colegas com 2 vínculos, em torno de, acho que tem uns 400 colegas médicos hoje na secretaria, nessa circunstância, um direito natural, colega que fez a opção ao longo de sua vida de ter 2 empregos, e a Constituinte sempre permitiu isso, e de repente, por uma medida do governo federal que atingiu e que tinha sido uma promessa, enquanto o Supremo Tribunal não julgasse aqui, o nosso governador não somar os tetos, isso acabou não acontecendo. Então, nós recorremos de todos os meios na Justiça, fomos ganhando, e eles foram recorrendo. Na Assembleia foi explicado em detalhes aos colegas como que foi toda essa etapa jurídica, e volta a frisar, necessitou de muito empenho político para que as coisas jurídicas andassem, caminhassem. Então chegou um ponto que o secretário entendeu a necessidade de ir ao sindicato e dar a explicação que foi dada aos colegas, que o governo reconhece esse direito dos 2 de separação por teto, dos vínculos, né? E deixou lá uma promessa de pagamento dos atrasados, que foi descontado dos colegas, e a manutenção de separação de teto por vínculo. Então acho que foi uma postura que o secretário tinha que ter tomado mesmo, realmente. A gente o recebeu com muita tranquilidade, a Assembleia transcorreu com tranquilidade, mas que os colegas aguardam a credibilidade das suas palavras, que foram trazidas pelas palavras do governador, e estamos aguardando realmente que a partir desse mês não haja mais o desconto e os descontos que ocorreram sejam repostos da forma que foi falado na Assembleia. E se isso não acontecer, o sindicato está prontamente para cobrar novamente, para recorrer juridicamente de todos os meios e todas as formas. Não tenha dúvida que nós estamos atentos e, como o secretário explicou, às vezes por uma dinâmica do processamento de informática da folha de pagamento, teria que sair em folha suplementar. Eu acredito que nessa noite saiu o pagamento desse mês, com um abate-teto ainda, mas eu acho que isso deve estar para ser corrigido aos próximos dias, mas estamos atentos e aguardando isso para nova cobrança novamente e nova atuação sindical, não tenha dúvida. O Dr. Guilherme Ramalho, ele pergunta, a presidente agrediu os médicos mais uma vez, dizendo que os cubanos atendem melhor. Por que o sindicato não deu uma resposta a esse comentário? Ô Lucas, a presidente Dilma, ela tem um departamento marketológico em que ela segue muitas orientações. Não cabe a nós estar dando toda hora ênfase às coisas que a presidente coloca em relação a essa situação. O grande problema é o seguinte: a situação médica no país está o caos. A principal queda de sua popularidade do seu governo é a área da saúde. Quanto mais ela agride o médico brasileiro, ela tenta se superar com esse programa que está aí. Existe uma outra situação. A mídia que ela coloca, nós não temos como enfrentar para dar respostas. Primeiro, porque não conseguimos vinculações. Segundo, porque os valores chegam a duplicar, triplicar em relação a qualquer resposta de mídia que a gente precise. Então, com certeza, essas manobras que ela faz, esses comentários que ela faz, a gente nem caracteriza isso. Eu só gostaria de ter a certeza que ela está muito bem cuidada por todo o grupo de médicos cubano
lá do sírio-libanês que cuida dela. Com certeza. Deve ser por isso que ela falou isso, que os médicos cubanos cuidam melhor dos pacientes do que os médicos brasileiros. Os médicos brasileiros cuidam muito bem dos nossos pacientes, em qualquer lugar, em qualquer situação, gente. Mas como ela é cuidada por um grande grupo de médicos cubanos lá do sírio-libanês, deve ser por isso que ela deu esse depoimento. O TV Sindmédico quer a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode sim participar pelo Linha Direta, é muito fácil, veja como. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. A gente já volta com a participação do Dr. Alexandre. Ele pergunta: com a quantidade de médicos em Brasília, é possível colocarmos um representante na Câmara dos Deputados? Com certeza. É Alexandre, né? Isso. Com certeza. Alexandre, hoje nós temos 11.500 médicos trabalhando em Brasília. CRM está em torno de 20 mil, né? Então nós temos condições realmente de fazer não um ou mais de um médico, um colega na Câmara Legislativa, até na Câmara Federal, para que a gente tenha a nossa representatividade. Não basta só o colega dar o voto. A sua família, seu paciente, seus amigos, no dia a dia, você escolheu o seu candidato. Um candidato que trabalhe por você, um candidato que tenha uma história de prestação de serviço médico, um candidato que tenha credibilidade, né? Nós vamos ter oportunidade de ter isso, de escolher esse colega para as próximas eleições, com certeza. E precisamos, porque na Câmara Legislativa nós temos representantes da polícia, do bombeiro, do segmento evangélico, do segmento dos vigilantes, porque não temos o nosso segmento hoje da representatividade médica. Os médicos hoje prestam tanto serviço à população, a saúde é o bem maior que nós temos e nós precisamos ter voz no parlamento, local, nacional, para que a gente consiga lutar com esse governo, para que a gente tenha mais recursos, para que o SUS melhore, para que a medicina privada melhore, para que a gente também não deixe só os empresários tomar conta da nossa vida, não deixe o governo tomar conta da nossa vida. E eu acho que com uma representatividade política, a gente vai conseguir ter um bem-estar melhor para todos. A Kátia Brasil, ela pergunta o que o sindicato já conseguiu por meio de estratégia política. Sim, Kátia, você tem visto de 98 para cá, esse novo grupo que assumiu o sindicato, um grupo apartidário, eu quero deixar isso bem claro. Individualmente nós podemos ter partido, como podemos ter time de futebol, religião, o que for, mas instituição sindical, a nossa instituição sindical, ela é apartidária. Ela não depende do governo, não foi eleita pelo governo e não faz palanque com o governo. O sindicato faz enfrentamento, faz luta, faz diálogo, faz acordo em prol da categoria médica e da população. Posso citar várias conquistas que nós tivemos. A GAN foi uma que eu falei agora há pouco aqui atrás, que fez uma modificação no nosso patamar salarial. O novo plano de carreira e salário, se você é colega sindicalizado, você sabe que até antes desse novo plano de carreira e salário, nós tínhamos uma ascensão de 25 anos para chegar na última referência. Conseguimos uma negociação hoje para chegar em 18 anos na última referência. O que isso significa para nós? Principalmente para os colegas que entraram no concurso público a partir de 2004. O colega hoje tem uma modalidade de aposentadoria a partir de 2004, que é a média das últimas maiores 84 contribuições. Veja bem, se eu chego mais cedo na minha última referência e fico mais tempo na minha última referência até o tempo de eu me aposentar, consequentemente, a média salarial da minha aposentadoria vai ser bem próxima ao meu ganho durante a atividade. Claro que quando a gente se aposenta, a gente perde algumas vantagens naturais que são regidas por lei. Então esse foi uma grande conquista. Hoje, com 18 anos de tempo de serviço, a gente chega na última referência. A GAN, como eu já falei, o novo plano de carreira e salários. Estamos pela luta do GEMOV. Nós temos hoje um mandado de injunção
que é um instrumento que está fazendo com que a gente use o tempo insalubre para contagem diferenciada de 1,4 ano trabalhado para homem e 1,2 ano trabalhado para mulher, para que a gente consiga se aposentar com essa compensação e que nós temos todo esse esclarecimento lá no sindicato. E que o governo vem travando isso e tirando isso da gente. Mais uma vez, é uma luta jurídica que nós estamos hoje junto ao STF e que recentemente agora, semana passada, nós ganhamos o direito a essa contagem diferenciada e que o GDF ficou aguardando o parecer e interrompeu a contagem para a aposentadoria do colega e que agora já estamos entrando com todos os recursos novamente aqui no GDF, no Tribunal de Contas, para que essa súmula que foi determinada pelo STF seja cumprido e nós vamos realmente bater em cima desse propósito, porque não tem o porquê de não cumprir, até que a lei vigore, tem que se cumprir o mandato de injunção, tanto aos colegas que têm o benefício da contagem diferenciada, ou aqueles que não precisam desse tempo diferenciado. Então nós temos esses ganhos. E o ganho também da separação do teto, né, de colegas que têm 2 vínculos, vive exclusivamente do serviço público e ficou sem um salário. Ficou com a somatória dos 2 vínculos e nós conseguimos isso. E outros ganhos que a gente vem constantemente na categoria, a expectativa de melhores condições de trabalho, e um outro ponto também que a gente vê que é o ponto eletrônico. O sindicato está lutando com a maneira como o ponto eletrônico vem funcionando, né? Para que o colega ali ele tenha a sua forma de compensação, para que seja justa a maneira do ponto. Nós não somos contra o ponto eletrônico, a gente só foi contra e está lutando com isso em relação à forma como o ponto vem funcionando. Nós queremos que o ponto funcione, que o colega não tenha dificuldade na sua compensação de horas trabalhadas, que o colega não tenha dificuldade na sua troca de plantão, que o colega não tenha dificuldade na sua maneira de estar usando o ponto eletrônico para chegar e picar o seu cartão, estar na saída, passar o seu ponto. Então o sindicato também está cuidando disso, tenha certeza disso. Então são todas essas conquistas que a gente tem, fora os benefícios indiretos, o departamento jurídico que o sindicato tem, prestação de serviço ao sindicalizado, em todas as áreas, em todas as suas necessidades, e outras coisas de benefício, o balcão da contabilidade, nós temos para o seu imposto de renda todo ano, que está lá gratuitamente ao sindicalizado pessoa física, as orientações jurídicas e o plano de saúde que o sindicato também, ao sindicalizado, tem na rede que a gente tem lá dentro e fornece ao colega. Agora é hora de responder o Marcelo Couto. Ele pergunta qual é a posição do sindicato em relação ao GDF. Na eleição do CRM, disseram que a chapa apoiada pelo sindicato era bancada pelo governo. A posição do sindicato ao GDF é partidária, como eu já disse. Nós não temos partido com governador, com governo nenhum. A nossa posição é o partido do médico. Nós somos para o médico. O sindicato olha para o médico, para que o médico tenha condições de trabalho e faça um bom trabalho para a população, para a saúde da população. Em relação a essa colocação, a nossa chapa não foi apoiada pelo governo, em hipótese alguma. Nós não temos posicionamento. E o Pedro Santiago ele faz uma pergunta que o senhor até já pode ter respondido, como que o sindicato vai se posicionar nas eleições deste ano? O sindicato ele vai se posicionar para que tenham uns candidatos que trabalhem pela categoria médica, para que nós tenhamos condições de eleger um representante na área da saúde, como eu já disse anteriormente, para que a gente faça a nossa representatividade e tenhamos voz no parlamento. É muito importante isso para as lutas jurídicas, no encaminhamento dos pareceres, no encaminhamento dos entravamentos jurídicos que existem e que nós possamos, com certeza, esse ano, eu acredito que nós vamos fazer o representante na Câmara Legislativa de tão necessário que tem sido, porque com essa estratégia que a gente adotou de 98 para cá, de trabalhar com mais inteligência, atuando na política, entendendo a mecânica da política, entendendo os meandros dos bastidores, das necessidades das conquistas, a gente precisa do representante. A gente vê que outras categorias que têm representação política têm maiores benefícios, têm maiores facilidades de trânsito junto ao governo, as negociações. Então chegou a hora da categoria médica, esse ano realmente, escolher o seu representante. Teve uma pergunta aí atrás, que eu me lembro agora,
se nós, da categoria médica, teríamos condições de fazer um representante. Com certeza. Imagina hoje aí 11 mil médicos pensando politicamente, conversando com seus familiares, entendendo a sua mecânica de trabalho, pedindo voto para o seu candidato que você escolher. Com certeza a gente chega a fazer 2 deputados hoje, distrital, com tranquilidade no cenário de Brasília. E conseguimos fazer também um deputado federal no cenário de Brasília, que é muito importante para nós, como representante da área da saúde, para as verbas federais, para a manutenção dos projetos e tudo mais. Tem um detalhe da pergunta que eu queria que você me recordasse a pergunta, que eu quero responder uma coisa aqui. Como o sindicato vai se posicionar nas eleições deste ano? Sim, só para terminar. Então, caro internauta, caro colega, eu quero dizer a vocês que o principal, se nós queremos realmente e precisamos fazer o nosso candidato, vamos escolher bem 1 ou 2 candidatos para votar e não pulverizar nosso voto. Porque o problema que a gente vê é que às vezes como a gente vive num país democrático, não tenha dúvida, eu sou totalmente a favor, é até uma questão de opinião pessoal e penso que da grande maioria, a democracia é muito bonita, tem que ser exercida. Mas se a gente quer uma representatividade, e haverão vários colegas médicos candidatos, se a gente pulverizar esse voto, aí a gente não vai conseguir realmente ter essa representatividade. Então que os colegas pensem, analisem os critérios, pensem em quem está trabalhando por nós, pensem em quem tem um segmento que está em luta, pense quem vem dedicando toda a sua filosofia de vida dentro desse segmento e com certeza nós vamos ter esse representante e não se decepcionar com isso, e eu quero acreditar nisso e eu trabalho por isso. Eu dedico minha vida hoje com satisfação, gosto muito do que eu faço dentro do sindicato, vou feliz para o sindicato, trabalho feliz para a categoria e com certeza eu vou dar meu voto, eu acredito que eu vou dar meu voto bem certo. Já estamos chegando nos minutos finais do TV Sindmédico, mas ainda dá tempo de você participar, assim como fez o Dr. Aloísio. Ele pergunta, existe alguma nova previsão para a realização de concurso público para médico? Sim. No dia que o secretário de Saúde, o Dr. Miziara, esteve no sindicato, para a assembleia do teto remuneratório, eu fiz essa pergunta para ele na mesa. Ele explicou para nós que o processo de um concurso médico é um pouco demorado, né? Por causa da licitação da entidade que vai fazer, da locais que precisam, a elaboração das questões e todo um processo licitatório financeiro para isso, e que já estava na última etapa do programa para se realizar o concurso. Então ele deu uma ideia de que final de maio, junho, estaria saindo o edital do concurso. Nós estamos cobrando desde julho já do ano passado, desde quando fechou a negociação do plano de carreira e salário. Então estamos aguardando, cobrando persistentemente. Você viu que aqui agora, ao vivo, eu cobrei isso, é uma das pautas de reivindicação constante da gente. Então a gente está acreditando que o concurso, e até pela necessidade de médicos que carece o GDF, né, por todo esse caos que a gente está vendo que a saúde enfrenta, a gente tem cobrado diuturnamente o concurso médico, porque salário tem, né, um bom salário para médico, com certeza nós vamos atrair médico de outros estados para vir para cá, e estamos aguardando e cobrando incansavelmente. Enquanto o Dr. Carlos estava falando, respondendo a pergunta, você viu aí algumas imagens da assembleia que o sindicato realizou, aí com a presença do secretário de Saúde, Elias Fernando Miziara. Tem mais uma pergunta que... Só um minutinho, foi nessa assembleia aí que eu cobrei do secretário de Saúde, depois da fala dele, o concurso médico. E que ele colocou esse resumo dessas palavras que eu falei para vocês agora. Exatamente. O Dr. Fábio Lacerda está perguntando, a estratégia política do sindicato, no lugar da ação prática, não diminui a adesão às paralisações? Não diminui não. A nossa estratégia é que a gente tenta evitar a greve, né? A greve é um instrumento legal, é um instrumento necessário, mas eu acho que a mesa de negociações hoje é mais interessante, porque prejudica menos a categoria médica, prejudica menos o atendimento à população, que esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Por mais que tenham aqueles limites de 30% de emergência funcionando, mas você para ambulatório, você para centro cirúrgico, você para centro centro de saúde, postos de saúde, você para cirurgias eletivas, e isso vai dando
uma demanda reprimida, vamos falar assim, um encavalamento na fila muito grande. O nosso objetivo não é parar atendimento. Nosso objetivo é continuar com o atendimento, é continuar com a qualidade, é que a gente possa prosseguir, porque a fila já é grande, a demanda, a espera já é enorme, dirá com o movimento de greve. Então a gente tenta fazer da greve um instrumento, a paralisação, o último momento disso, né? A gente quer tentar cada vez mais, de uma forma inteligente, de uma forma concisa, e principalmente pela postura partidária que nós temos, cobrar do governo o que é de direito, dentro também, a gente entende o que é possível, né? A gente entende isso, sabe as limitações do governo, mas eu acho que dá para se fazer mais, principalmente o governo federal, dá para fazer mais, para que os estados todos, do Brasil todo, tenham melhores condições de saúde à população. E o TV Sindmédico, que debateu hoje as conquistas por meio da atuação da classe médica, atuação política da classe médica, vai ficando por aqui. Muito obrigado, Dr. Carlos Fernando. Suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer o acesso de todos os internautas e deixar aqui uma última palavra. Esse ano é um ano eleitoral, 2014. Eu penso que nós temos que dar uma resposta nas urnas a esse governo federal, que está aí, a Dilma Rousseff, nas urnas, principalmente. E em Brasília, eu quero que os colegas reflitam bem, vejam todo o trabalho que o sindicato vem fazendo ao longo desses anos, esse grupo que vem desde 98, com algumas mudanças, com alguns colegas que já saíram, que entraram, mas que foi esses 16 anos de conquista para a categoria, de conquista para a população, em função do nosso trabalho, da maneira que a gente vem assistindo, e com certeza nós só não estamos fazendo mais porque o governo federal e o governo local não têm dado mais para nós. Mas nós médicos estamos aqui prontos, a qualquer momento, 24 horas por dia, para atender o paciente, para atender o colega médico também, e essa população que tão carece. Então, amigos, eu gostaria de pedir para vocês uma consciência na hora do voto. Eu acho que está na hora da Dilma Rousseff de vocês darem a resposta na urna para esse governo que está aí. Muito obrigado. E foi assim a edição de hoje do TV Sindmédico. Obrigado pela presença, Dr. Carlos Fernando, que esteve aqui durante essa noite para responder a sua pergunta sobre mais um tema importante para a classe médica do Distrito Federal. A gente volta em uma próxima edição. Até lá!